Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de reflexões, que sintamos-nos envolvidos pela paz do nosso Mestre e que assim façamos-nos abertos às inspirações que nos serão trazidas aqui nesta noite. É uma alegria para mim poder retornar a esta casa, rever amigos queridos e esperamos que as reflexões que iremos trazer possam ser úteis a todos que aqui estamos, encarnados e também aos desencarnados. E para a nossa reflexão nessa noite, nós vamos recorrer à grande figura do apóstolo Paulo, um trechinho de uma de suas epístolas que nós separamos para ser a base das nossas reflexões nesta noite. Mais propriamente, vamos à carta de Paulo aos Filipenses. Carta essa, uma das suas cartas do coração, digamos assim, aliás, todas elas eram cartas do coração, mas nessa há um carinho especial, inclusive ela é denominada por alguns a carta da alegria, porque mesmo passando por momentos difíceis, ásperos, o apóstolo ainda assim consegue imprimir nessa carta todo esse bom ânimo, toda essa alegria contagiante que é um sinal característico do discípulo de Jesus. Sejam quais forem os horizontes, sejam quais forem as dificuldades, aquele que conhece o Mestre, aquele que confia nele, aquele que busca vivê-lo, certamente não lhe faltará alegria e esperança no coração. Mas também nessa carta ele trata de alguns desafios, digamos assim, da vivência cristã. E é justamente isso que nós vamos buscar nesse trecho composto de 2 versículos, no capítulo 3 dessa epístola, que leremos aqui, mais propriamente nos versículos 18 e 19. Iremos lê-los para que então a gente desdobre alguns dos pontos principais, dos aspectos que consideramos mais importantes desses versículos para a vida de cada um de nós. Então, estou lendo aqui a versão de João Ferreira de Almeida mesmo, revista e corrigida, em que está dito para nós: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então vejamos a ênfase de emoção, de importância que Paulo traz a essa reflexão. Olha, muitos há, dos quais eu já vos falei e vos digo mais uma vez, portanto, repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E acrescenta, como que numa explicação já para nós, facilitando o entendimento. Ele diz, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, esses serão os versículos tema da nossa reflexão nesta noite, em que Paulo descreve para nós esses que ele denomina inimigos da cruz. Para entendermos, portanto, o que Paulo quer dizer, e esse tem sido um esforço nosso já há um bom tempo, fruto mesmo dos trabalhos, dos estudos que nós realizamos no grupo que fundamos lá em São Carlos, o NEP Paulo de Tarso, esse estudo de podermos, com o auxílio do Espiritismo, destrinchar o que está dito no Evangelho. E por Evangelho, falamos não somente das lições do próprio Mestre, que estão registradas nos 4 Evangelhos conhecidos ou mais conhecidos, mas também das cartas de Paulo, das demais epístolas, que fazem parte, que compõem o todo do chamado Novo Testamento. E o Espiritismo é muito fértil, muito fecundo em elementos, em explicações que nos ajudam a penetrar o espírito do texto. Kardec, como sabemos, já se propõe a fazê-lo em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas pelo tempo, pelo escopo da obra, ele não pôde fazer de toda a obra, de todo o Evangelho. Ele nos dá o modus operandi, digamos assim. Ele nos ensina como fazer, para que depois nós pudéssemos dar prosseguimento a esse tipo de estudo. E é o que nós temos buscado realizar
em relação às palavras de Jesus propriamente, mas também, muitas das vezes, em relação às palavras do apóstolo Paulo. São palavras, às vezes, difíceis para nós, porque de um contexto completamente diferente, de um outro período, mas se nós conseguirmos superar esse desafio inicial da forma, digamos, da aparência, nós veremos que há ali uma essência de muita beleza, de muita sublimidade nas lições do apóstolo Paulo. Lições essas que nos alcançam ainda hoje, que são extremamente úteis para nós todos ainda hoje. Então, para a gente entender o contexto do que ele está apresentando, é preciso primeiro entendamos o que ele quer dizer por cruz. Esse elemento é um elemento muito presente nas epístolas paulinas. Aliás, foi ele, talvez, no cristianismo, o primeiro a desenvolver, no seu sentido mais doutrinário, no seu sentido simbólico, o que a cruz passa a representar para os cristãos, ou até mesmo dentro do contexto ali do judaísmo, de onde ele era oriundo, lembrando que todos os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, o que a cruz passa a representar após a crucificação de Jesus. Antes, ela era um símbolo de infâmia. Era a morte mais infamante que existia. Para os judeus, portanto, falar em cruz ou em crucificação era algo escandaloso. Deixavam de lado esse tipo de comentário ou desprezavam quem tivesse tido uma morte dessa maneira. No entanto, no contexto do cristianismo, a cruz ela vai ganhando uma nova significação, em boa parte por decorrência das lições que o apóstolo Paulo traz nas suas epístolas. Na carta aos Filipenses, que nós lemos agora, temos um trecho em que ele fala então da cruz, mas principalmente na sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele traz ali algumas considerações muito interessantes em torno da cruz e do seu simbolismo, que veremos são essenciais para nós que nos propomos a ser discípulos de Jesus. Para que entendamos, então, quem são os inimigos da cruz, é preciso entendermos o que ele quer dizer por cruz, o que ele representa a partir dessa expressão cruz. E aqui a gente vai dividir a interpretação em dois aspectos fundamentais, que seja essa cruz. O próprio Emmanuel tem um comentário em que ele nos diz assim: antes de Jesus, muitos homens e muitas mulheres haviam sido mortos na cruz, haviam sido crucificados. Mesmo depois do Mestre, muitos homens e mulheres também foram mortos dessa maneira. Aliás, era uma punição relativamente comum utilizada pelos romanos, especialmente para aqueles, ou punição essa dirigida àqueles que intentassem, de alguma maneira, derrubar o império, criar empecilhos à expansão do império, à governança romana. Então, eles utilizavam essa punição. Então, era algo, entre aspas, de certo modo, corriqueiro. No entanto, por que a cruz do Cristo ganha esse destaque, a ponto de se tornar o principal símbolo dos cristãos dali para os séculos? Emmanuel nos traz a pista, nesse comentário que mencionávamos, quando nos diz: antes do Cristo, muitos homens e muitas mulheres haviam sido mortos na cruz. No entanto, a cruz do Cristo passa a brilhar para os séculos, pelo sentimento com que ele se entregou a ela. Está aqui a primeira chave fundamental de entendimento da importância da cruz que Paulo conferirá em suas epístolas. Quando ele fala da cruz, ele não está falando da cruz de madeira. Ele não está falando daquela cena sanguinolenta. Claro que passamos por ela para chegar àquilo que nos interessa. Ele está nos falando, sobretudo, daquilo que só o Espírito pode ver na cena. O que há de mais rico, o que há de mais sublime na crucificação, que Emmanuel, em outra mensagem, nos dirá ser a glória oculta da crucificação, é o Espírito com que o Cristo se entregou ao testemunho. De modo que nos cabe entender aqui a cruz como uma postura espiritual, como uma compreensão profunda das leis divinas, de como elas funcionam, e da postura dos sentimentos que nos cabem cultivar para que estejamos afinados a essas leis.
Esse é o cerne da questão para Paulo. A cruz, portanto, representa o testemunho do Cristo. O sentimento, portanto, de perdão incondicional com que ele se entrega à crucificação. O sentimento de fidelidade absoluta a Deus com que ele se entrega à crucificação. A humildade incomparável com que ele se entrega à crucificação. Sendo o Rei dos Reis, governador planetário deste orbe, ele em nenhum momento faz alusão ou busca recorrer a poderes seus ou mesmo do Pai para escapar aquilo que o Pai lhe designava como sendo um testemunho necessário. De modo que, olhando para a cena da crucifixão, simplesmente do ponto de vista material, veremos morte, sofrimento, dor, humilhação, desprezo, escárnio, ironia. Poderíamos ajuntar tudo isso. Mas isso para quem enxerga a vida apenas pelos olhos carnais. Quem enxerga a vida pelos olhos do Espírito, verá nesta cena a culminância da fidelidade e da comunhão com o Criador. O mais alto em termos de sentimento, de oferta, de incondicionalidade do amor que a humanidade já viu. Por isso, Emmanuel chega a dizer no seu livro Há 2000 anos, ele que foi um dos participantes de todo aquele contexto, aquele cenário, ele estava presente quando Pilatos delibera o que seria feito com Cristo, inclusive dá a sua opinião. Dá ali o seu conselho a Pilatos, mas Pilatos, hesitante, um coração que já sabia que estava diante de um justo, mas no qual os interesses pessoais e materiais ainda falavam mais alto, acaba optando pelos interesses materiais. E o entrega à sanha da multidão que gritava por crucificá-lo. Emmanuel, depois, escrevendo o seu relato biográfico, diz: mal sabiam os romanos que ali estavam, na corte de Pilatos, que não muito distante dali, naquele monte chamado Gólgota, ou Calvário, se acenderia uma luz que brilharia para todos os séculos. Uma luz inigualável. Porque quem olhasse para aquilo, para aquela cena, com os olhos do Espírito, veria essa luz que apenas se engrandece com o passar dos séculos. É a cruz também um trono, diferente do trono de César. O trono de César é hoje história. Seus registros estão nos livros de história. Seu poder desvaneceu com o tempo. Agora o trono do Cristo brilha e se ilumina cada vez mais. A autoridade de César já não mais existe, tampouco o império romano, outrora tão poderoso. A autoridade do Cristo é cada vez mais poderosa sobre as almas. E o seu império se expande sempre com o passar dos séculos. Isso é a cruz, no seu sentido mais profundo, o sentimento que ela transmite ao mundo, aos séculos, a ponto que um indivíduo chegou a dizer: fixa é a cruz enquanto o mundo gira. O mundo tem girado, meus amigos. O mundo tem se transformado ao longo dos séculos. No entanto, a cruz do Cristo permanece lá, intocada, inabalável, indestrutível em sua beleza imortal de amor, perdão, renúncia, humildade, fidelidade a toda prova. Então esse é o primeiro aspecto do que Paulo quer dizer quando aciona essa palavrinha nas suas cartas, cruz. Cruz é uma postura. Cruz é um conjunto de sentimentos que a partir do Cristo a criatura vai entendendo serem absolutamente necessários para si mesma no seu processo de redenção. Sem adotar esse caminho exemplificado por Jesus, não chegaremos à ressurreição, isto é, à nossa ascensão verdadeira a planos superiores de vida, de experiência, à vida abundante. Sem aprendermos o caminho do amor,
da renúncia, do sacrifício, do perdão, da humildade, da fidelidade a Deus, não chegaremos à nossa redenção, à comunhão efetiva, definitiva com o Criador. Esse é o primeiro aspecto que é preciso guardemos, porque aí a gente já vai entendendo melhor o que Paulo quererá dizer com o oposto, os inimigos da cruz. Ora, se cruz representa esse tipo de sentimento, esse tipo de postura compreendida e aplicada pelo Espírito, quem serão os inimigos da cruz? Aqueles que ainda não conseguem ver o valor de tais virtudes, o valor de tais posturas, que demonstram justamente o oposto, mesmo às vezes já conhecendo a Jesus, já conhecendo ao Evangelho. Desprezam esse aspecto do Evangelho, porque querem um Evangelho que seja simplesmente agradável, mas não redentor. Querem um Evangelho sem luta, sem sacrifício. Veem no Cristo apenas um benfeitor, que os agrade, que os console, mas não um exemplo transformador, que é visceral, que pedirá de nós mudanças profundas, que exigirão de nós sacrifício, renúncia, abnegação. Então, Paulo, a gente nota, ele lutava muito em suas cartas para transmitir essa perspectiva do Evangelho. Olha, não há Evangelho sem cruz. Isto é, não há Evangelho verdadeiro, não há transformação verdadeira do eu na superação do egoísmo, do orgulho, da vaidade, sem sacrifício, sem renúncia. Esse é o objetivo de Paulo em falando muitas vezes da cruz, porque já existiam movimentos, mesmo naquele tempo, de deixarem esse aspecto de lado. Por isso, na sua primeira carta aos Coríntios, em determinado momento, ele fala assim, nós pregamos a Cristo crucificado. Não o Cristo morto, inerme na cruz, mas esse Cristo que, mesmo com a cruz, por perspectiva, foi fiel. E com isso nos mostrou o triunfo da virtude sobre a sombra, da luz sobre a sombra, da vida sobre a morte, a ressurreição que vem depois da cruz. Nós pregamos a Cristo crucificado, diz ele no versículo 23 do capítulo 1 da sua primeira carta aos Coríntios, que é escândalo para uns e loucura para outros. Mas é esse o Cristo que nós apresentamos, porque só esse Cristo, de fato, liberta. Não aquele que nos incentive ao cultivo enganoso, ingênuo ou ignorante até, do sofrimento pelo sofrimento, sem propósito, sem crescimento, sem maturidade espiritual. Não. Aquele que sabe converter o sofrimento em caminho de ascensão, que entende o papel da luta, da dor, da prova, da experiência difícil no processo de aprimoramento, de sublimação do espírito. Então é isso que Paulo está dizendo nas suas cartas. E aí a gente já conecta com outro aspecto, digamos, da cruz, que está muito associado a esse primeiro, né, que a gente falou, a postura, esse conjunto de sentimentos ou de virtudes essenciais, que são as lutas a que o espírito é submetido quando no mundo, em sua jornada. Ou seja, todos nós teremos cruzes, que representam, segundo o que temos aprendido com o Evangelho e com o Espiritismo, as provas, as dificuldades, os desafios necessários para nos dar a oportunidade de desenvolver esses valores. Então, a cruz da convivência difícil, a cruz da enfermidade, a cruz do problema orgânico, a cruz de um revés financeiro, a cruz de carência de recursos, tantas cruzes quantas pudermos conceber, todas elas têm uma finalidade essencial para o espírito. Permitir a ele desenvolver esses valores. Permitir a ele engrandecer-se, desenvolver as potências da sua alma, porque não fosse a luta, permaneceríamos sempre na mesma condição. Não fossem as dificuldades, ou nas palavras de Kardec, as vicissitudes do mundo, a criatura não se sentiria impelida a desenvolver-se, a buscar ajuda, a fazer alianças, acordos, a colaboração. A história da humanidade é uma história de superação das cruzes que nos foram propostas.
das provas, dos problemas, dos desafios. Agora, cada espírito, conforme a trajetória que teve até aqui, conforme o que fez de si, receberá a sua cruz. Cada cruz tem um endereço certo. Cada cruz é adaptada de maneira singular, de maneira específica a um determinado ombro, ou um determinado par de ombros, conforme as possibilidades de cada ser. Então a gente já percebe que, por detrás dessa palavrinha, a que muitos associarão apenas sofrimento, né, aquela cena dolorosa, ou o elemento material, por detrás dessa palavrinha há todo um universo de reflexão profunda, do ponto de vista espiritual e especialmente do sentimento, dos valores imortais do Espírito. Então, para Paulo, isso é a cruz. Agora ele diz, tem aí um pessoal, e ele diz chorando, porque muito provavelmente ele já se referia a pessoas que conheciam a Jesus, mas que ainda assim não reconheciam esse caminho essencial que o Cristo nos demonstrou. Diz ele, chorando, existem aí os inimigos da cruz. Pelo que a gente definiu como sendo cruz, quem serão então os inimigos da cruz? Numa primeira pincelada que podemos aqui fazer. Ora, todo aquele que não reconhece a importância do sacrifício pessoal, por exemplo, pelo bem comum. Todo aquele que não reconhece que o Evangelho, embora sendo fonte, um manancial inesgotável de consolo e de esperança, não promete a ninguém isenção de lutas ou dificuldades. Todo aquele que não reconhece que o Evangelho não é um caminho florido apenas, ele acaba se portando, embora conhecendo a Jesus, como inimigo da cruz. Acreditando, por exemplo, ou difundindo que é possível conciliar a proposta do Cristo com o apego às nossas velhas ilusões, às nossas antigas viciações, que dá para seguir a Jesus sendo o mesmo que eu tenho sido há séculos. Quem assim apresenta o Cristo, quem assim apresenta o Evangelho, ilude quem o ouve. Dá um mau exemplo do que de fato é o Evangelho. Inimigos da cruz já há aqueles tempos e ao longo da história do cristianismo, porque quando olhamos para trás, quando analisamos a história da qual muitos de nós fizemos parte, com participações bastante ativas, vemos que muitas das vezes o cristianismo tentou aliar o Cristo, a figura do Cristo, às ilusões, vaidades, interesses e status do mundo. Em que esse aspecto sacrificial do Evangelho era deixado de lado. Do Evangelho só se buscava a glória que se poderia extrair, o status, o destaque. Um Cristo, portanto, moldado conforme os nossos interesses, em verdade, que eram colocados acima dos próprios interesses do Cristo. Quantas das vezes, em nossa experiência multimilenar com o Evangelho, não temos feito o Evangelho segundo os nossos interesses, digamos assim, conforme as nossas conveniências, ao invés de nos adaptarmos ao Evangelho real, aquele proposto pelo Cristo, aquele testemunhado por Ele naquela cruz. Então, Paulo menciona esses inimigos da cruz, os que apresentam uma experiência de contato com o Evangelho e mesmo com Jesus, que seja muito pautada em elementos exteriores, de culto. Então, o Cristo está presente na minha camiseta, o Cristo está presente no meu carro, o Cristo está presente na parede de casa, o Cristo está presente, em tudo aquilo que é superficial, em tudo aquilo que é aparente, mas o Cristo não está presente numa proposta firme, profunda, sincera de transformação diária. Como diria Paulo também na sua carta aos Romanos, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque de que me adiantaria falar de Cristo 24 horas por dia, se a minha vida não o reflete? Se a minha vida não demonstra esse Evangelho tal qual foi por ele vivido? Poderia estar o Cristo presente em todos os aspectos da minha vida, mas ainda não estaria no meu coração, no meu modo de ser, no meu modo de agir. Um cristianismo, uma vivência de Evangelho que é simplesmente um verniz, mas que não é um reflexo de uma postura nova adotada,
não é ainda um contato com o âmago, com a essência do Evangelho. Por isso, voltando à carta aos Coríntios, capítulo 1, agora versículo 17, Paulo diz assim: porque o Senhor me enviou não para batizar, mas para evangelizar. E não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha a sabedoria do apóstolo. Jesus não me enviou para batizar aqui no sentido de mera ritualística exterior. De que me adianta submeter 100 pessoas a uma ritualística exterior sem que essas 100 pessoas não reflitam nada do Cristo? Então, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Evangelho incorporado. Vidas convertidas no Evangelho que pode ser lido no seu modo de ser, onde exista mais humildade, onde exista mais abnegação, onde exista mais renúncia, onde exista aquilo que foi expresso, que foi irradiado lá da cruz. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque se eu falo do Evangelho, como mencionou Paulo, só em sabedoria de palavras, eu posso trazer palavras muito belas sobre o Evangelho. Palavras até eloquentes. Mas a cruz do Cristo será vã se forem apenas palavras bonitas, que não representem uma vivência mais condizente com o que ele demonstrou, por exemplo, no meu lar, onde exista mais renúncia ante os comportamentos, talvez, de outras pessoas, onde exista mais compreensão, mais espírito de perdão, mais generosidade, mais paciência. Eu posso falar muito belamente de Jesus, trazê-lo presente por figuras e imagens em toda a minha vida. No entanto, a cruz de Cristo em minha vida ainda será vã, porque eu não aprendi com ele o essencial do que ele ensinou. Então é isso que Paulo essencialmente está apresentando para nós, uma questão grave na história do cristianismo, porque foi aí onde, na maioria das vezes, nós derrapamos em nossa relação com Jesus. Como nos dirá Emmanuel em uma mensagem sua, por séculos temos sido nós cristãos sem Cristo, ou do Cristo tendo apenas o verniz. É preciso resgatemos esse compromisso, entendendo o que Paulo quer dizer com a cruz, ou o que foi demonstrado ali na cruz. E aí ele vai então desenvolver, ele vai explicar melhor algumas das características desses ditos inimigos da cruz, que é o versículo 19 da carta aos Filipenses, do capítulo 3 da carta aos Filipenses que nós citamos. Ele vai dizer assim: porque o fim deles é a perdição. O seu Deus é o ventre. A sua glória é para a confusão deles próprios. Então, o fim deles é a perdição. O seu Deus é o ventre. A sua glória é para a perdição deles próprios. Vamos tentar destrinchar aí um pouco melhor o que Paulo quer dizer com isso. Ele ainda acrescenta, porque estão muito fixados nas coisas terrenas. Vamos começar aqui com esse aspecto, que eu acho que ele é também um ponto fundamental de entendimento, para entendermos qual a dificuldade da criatura em compreender o exemplo de Jesus em aplicar aquilo a si mesma. Paulo diz assim: porque o seu Deus é o próprio ventre, é o ventre. A gente tem até uma expressão, no português, ou a gente costuma dizer, criatura que considera o seu umbigo o centro do universo. Ou tudo gira em torno de si mesmo, tudo gira em torno do seu umbigo. Essa é uma expressão interessante, porque denota um pouco do que é a postura espiritual daqueles que não conseguem entender, por exemplo, o exemplo de Jesus, do amor, da renúncia, do sacrifício. Em outra fala de Paulo, na carta aos Coríntios também, no capítulo 1, ele vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então isso tem tudo a ver com esses para os quais seu ventre é o seu Deus. O ventre, na simbologia até das Escrituras, para os hebreus, ele estava muito associado à questão do sentimento. O sentimento não era só algo do coração.
Aquilo que é de mais profundo da criatura era o seu ventre, aquilo de onde provinham as emoções, os sentimentos mais profundos, né? Por isso a gente tem, até no português, a expressão como, por exemplo, visceral. Passei por uma mudança visceral. É aquilo que vem lá do âmago do ser, né? Da maior profundidade do ser. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, para essas criaturas, o sentimento delas, o que há de mais central para elas, está adoecido, está muito fixado naquilo que é terreno, naquilo que é sensorial, naquilo que é temporal, naquilo que é efêmero. Ou seja, a criatura que vive ainda muito autocentrada, e estando autocentrada, tudo que ela busca gira em torno dos seus interesses. E, em geral, interesses muito imediatistas, interesses de natureza mais material. Porque uma criatura dessa que está ainda muito autocentrada, que ainda é muito presa, digamos assim, que ainda está muito cativa do egoísmo, essa criatura não será uma criatura espiritualizada, cujos interesses já amedram, já se voltam para as coisas divinas, espirituais. Essa criatura, no linguajar espírita, será ainda uma criatura muito materializada, assim também os seus interesses. Então, essa criatura cujo Deus é o seu ventre é uma expressão, uma outra forma de dizer, de apresentar esse indivíduo que está ainda muito autocentrado, em que ele se considera ou se coloca como sendo o centro do universo, os seus interesses são os mais fundamentais, os mais importantes, e os demais, os interesses dos outros, das outras pessoas, são absolutamente ignorados ou são tratados com a mais absoluta indiferença. No máximo, talvez, ela envolva no plano dos seus interesses os interesses daqueles que lhe são mais próximos. Ela e a sua família, talvez. Ela e os seus. O resto, que cada um se vire, cada um por si. Então é a criatura que se considera, que se porta, de fato, como se fosse o centro do universo. Tudo gravita em torno dela. Ela olha para as outras criaturas apenas como meios de alcançar os seus fins, os seus interesses. Ela não considera o sentimento, às vezes, das outras pessoas, ela não vê no outro um irmão também digno da felicidade, também filho de Deus. Ela vai baseando as suas relações, o seu agir muito nesse autocentramento. Isso para nós, na doutrina espírita, tem um nome claro. Os espíritos vão nos dizer, na questão 917, que é a maior das chagas da humanidade. É o egoísmo, ou a egolatria. Em outras palavras, o culto do eu. Isso aqui, gente, é muito importante, porque se formos analisar, todos os desvios fundamentais da criatura estão relacionados com isso. Em algum nível, representam essa idolatria do eu, em que o eu está acima até mesmo das leis de Deus. Em que a criatura se considera tão importante, em que o seu interesse é assim tão o centro do universo, que ela não mede ou ela não analisa consequências dos seus atos para conseguir aquilo que ela almeja. Porque tudo está autocentrado. Para a gente ter uma ideia disso, a própria simbologia, para a gente ter uma ideia da importância disso, a própria simbologia do livro de Gênesis já trata do assunto. Quando a gente vai ao capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 5, nós temos o diálogo ali entre Eva e a serpente. Não estamos tratando aqui de uma historinha assim, singela, tola, ingênua, não. Há ali algumas das reflexões mais profundas em termos de revelação espiritual, que a humanidade já recebeu. Porque tem um momento que a serpente fala o seguinte, Eva e Adão já haviam recebido orientação para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no centro do jardim. E a serpente pergunta então por que eles não podiam comer. A Eva fala, olha, nós não podemos comer dessa árvore porque nos foi dito que se comêssemos, morreríamos. E a serpente então diz assim, de modo nenhum morrereis. Eles não querem que vocês comam porque se vocês comerem, vocês se tornarão deuses, sabendo o bem e o mal. Gente, está aqui o cerne de todo desvio humano. Emmanuel vai no ponto, quando no capítulo 6 do livro Segue-me,
uma mensagem chamada Obediência Justa, ele diz assim: todos os sofrimentos humanos, de modo geral, originam-se da pretensão humana de usurpar o divino poder. Porque é isso que está dito no Gênesis. Não é conhecer o bem e o mal no sentido assim apenas de discerni-los, porque isso faz parte da evolução. É conhecer o bem e o mal no sentido de defini-los. É quando a criatura basicamente diz assim para ela própria: quer saber? Não me importa se tem lei divina. Não me importa essa tal dessa consciência. Eu faço a lei. As regras do jogo, eu que as dou. E se eu quero isso, eu vou conseguir isso. Não me importa se tem lei divina, se tem consciência, se tem consequência. É o que é isso? É colocar-se acima de Deus. É a criatura que se faz ela mesma Deus, desprezando a sua natureza divina, a voz divina que fala dentro dela. A criatura que se entrega, por exemplo, ao crime, eliminando uma outra vida, ela se coloca no lugar de Deus, usurpando um poder que não é dela, que é de Deus. A criatura que prejudica milhões de outras para oferir recursos que não são seus, ela tripudia sobre a lei divina e diz: eu sou Deus, eu defino, para mim isso é bem, então eu vou fazer. Ela passa por cima. Então, todo desvio da criatura humana começa nessa pretensão de usurpar o divino poder, de se fazer Deus, de se colocar no lugar de Deus. Jesus disse, recapitulando o Salmo 82, vós sois deuses, mas não nesse sentido. Nós é quem desviamos a interpretação. Vós sois deuses no sentido das imensas potencialidades criadoras do Espírito, denotando a sua origem como filho de Deus. Ele o Criador, nós co-criadores, com potenciais imensos. Mas não é vós sois Deus no sentido de que cada um pode se considerar, então, aquele que define as regras do jogo. Não no sentido daquele que pode se colocar como centro do universo. Mas é o que, em geral, o egoísta, o orgulhoso faz. Quando, para conseguir o que almeja, o que deseja, tripudia sobre a lei divina, passa por cima da consciência, despreza os sentimentos alheios, ignora os alvitres, as indicações da lei que ele já conhece, em algum grau, em algum nível, todo espírito na Terra hoje, algo já abarcou da lei divina. Quando o espírito, para alcançar o que quer, para gozar quando quer, para conseguir aquilo que é efêmero, transitório, se entrega aos desequilíbrios, se entrega às paixões, se entrega aos vícios, ele está fazendo do seu ventre Deus. Ele está usurpando o divino poder. Ele está cometendo a mais fundamental das idolatrias, o culto do eu. Porque todas as outras derivarão disso. Todo desvio humano é uma espécie de idolatria. A avareza é uma idolatria, em que o dinheiro está acima da consciência. A gula é uma idolatria. Qualquer forma que pensemos aqui de desvio humano tem por trás uma idolatria. E de todas, a mais radical no sentido de raiz, que dá origem a todas as demais, é o culto de si mesmo. É a egolatria. Agora, pensa nessa criatura então, cujo Deus é o próprio ventre, para a qual o universo gira em torno do umbigo dela. Chega e fala para ela assim: olha, o caminho para a verdadeira felicidade é renunciar. Para ser feliz mesmo, só sendo humilde. Para encontrar o verdadeiro prazer que não passa, tão efêmero, é preciso aprender a disciplinar-se. O que essa criatura vai achar? O que ela vai dizer? Ela vai falar assim: você está louco? Entendem a profundidade do que Paulo quer dizer? A palavra da cruz é loucura para os que perecem.
Quem fez do seu ventre Deus, quem está tão autocentrado a esse ponto, falar para ela em abnegação, em renúncia, em sacrifício pelo bem comum, é loucura. Olhar para aquele Cristo na cruz que morreu por uma absoluta injustiça, por aqueles mesmos que ele havia ajudado, e ele ainda assim não levantar uma palavra e solicitar a Deus perdão porque não sabiam o que faziam, isso não entra na cabeça de quem vive nesse autocentramento, é loucura. A criatura olha para um Chico Xavier, 70 anos, abdicando da própria vida, da própria saúde, do próprio tempo para servir e levando pancada e não ganhando nada a não ser valores espirituais, claro, mas não ganhando nada do ponto de vista mais imediatista para isso, a não ser mais incompreensão, mais ingratidão, mais pedrada, mais cansaço, mais fadiga. A criatura olha para isso e fala, meu Deus, isso é loucura. Para mim, felicidade é o gozo aqui agora, é pensar em mim, nos meus, o resto do mundo que se vire. É isso que Paulo está dizendo. Esses são os inimigos da cruz. Os que não entenderam que longe disso não há construção real. Não há felicidade a longo prazo que não passe pela cruz. Pelo dever retamente cumprido, apesar das dificuldades. Pela consciência tranquila, ainda que desprezados e humilhados do mundo. Pelo amor a toda prova, ainda que premiados apenas com a ingratidão. Longe disso, gente, não há felicidade real. Pode existir algo que nos iluda, nos fascine por algum tempo. Por isso que Paulo acrescenta, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles próprios. Por quê? A criatura que entra nesse modus operandi, em geral, ela vai estar como? Sorrindo. A vida vai ser as mil maravilhas. Então, o indivíduo foi lá, usurpou dinheiro, recursos que não eram seus, escapou da justiça dos homens e está gozando em algum lugar, no conforto, no bem-estar. Né? A criatura humilhou, desprezou outras pessoas para conseguir o que quer, conseguiu o que quer e está lá muito bem. Só que essa glória, na verdade, os ilude. Os confunde. É prazeroso agora. É encantador, porque, gente, a ilusão, ela só é ilusão por quê? Porque ela fascina. Porque ela encanta. É o canto da sereia. Se não fosse assim, não seria ilusão. Não nos iludiria. Então o indivíduo está achando lá que está no ápice. Está sorrindo. Quando em espírito ele está como? Franca queda espiritual. Ao passo que, em geral, quem está com a vida reta, no esforço de viver, segundo os padrões do Cristo na cruz, está com a vida cheia de luta, problema, dificuldade, horizonte, incompreensão, ingratidão. Mas aí que está o olhar espiritual para a vida. Mais uma vez, Emmanuel, quando nos diz, é melhor chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Porque, em geral, a queda espiritual é um narcótico. Ela dá a sensação de gozo, de euforia. Mas você está assim, nos últimos instantes do gozo, para logo ali mais adiante perceber o buraco em que você se colocou. Agora, quem está subindo mesmo, em geral, está com suor no rosto, lágrima descendo, está ali na luta. Mas é melhor chorar sob os aguilhões da resistência, de não ceder ao mal, de não abrir espaço à ilusão, do que sorrir por agora, para chorar muito mais amargamente depois, sob os narcóticos da queda. Essa é a questão. É isso do que Paulo está tratando. Então, a glória deles é para a confusão deles próprios. Por quê? Isso me faz recordar aquela fala, né, que está no Evangelho de João, lá no capítulo de número 12, versículo 40, 41, quando Jesus diz assim, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não compreendam com o coração
se convertam e eu os cure. Do que Jesus está falando? A criatura que entra nessa senda de abraço à ilusão, de entrega às ilusões, ela vai tendo cada vez mais dificuldades de ver onde está a verdadeira luz, de sentir onde está verdadeiramente o caminho libertador, porque o seu coração ele vai se endurecendo, seus olhos vão ficando cheios de escamas, como os de Saulo, porque pelas paixões a que ela se entrega, pelos vícios de que se torna escrava, ela vai tendo dificuldades em ver onde está realmente a luz, o seu coração vai ficando menos sensível. Só que chega um momento que esse estado é tal que ela se esgota. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele dá sinais para dizer que nós não estamos num caminho saudável, para que a gente, em algum momento, quando aquilo chegar no limite, desperte e veja que é preciso fazer algo diferente. Então, se você não bebe água por muito tempo, sua boca vai ficando seca, sua garganta também, até um ponto que você fala, eu preciso desesperadamente tomar água. Da mesma forma o espírito, quando ele não busca a luz, quando ele não se nutre da luz, o seu coração vai ficando endurecido, vai ficando árido. Os seus olhos vão ficando assim, tomados por essas escamas, até o ponto que ele não consegue mais ver nada, ele tateia entre sombras e o seu coração está sedento. É então que ele sente o caminho de desvio do equilíbrio, da saúde espiritual que tomou. E então o Cristo surge mais belo do que nunca, como um oásis em meio a esse deserto em que ele tem transitado. Porque a lei divina é tão sábia que estabeleceu as consequências dos nossos desvios, operando de maneira dinâmica em nós mesmos. A tal ponto que chega um determinado momento que nos esgota estar distanciados da lei e a gente reconhece a necessidade de voltar. Por isso a dor muitas vezes remedeia, diz Emmanuel. O amor equilibra e a dor restaura. O que estava desviado vai lá a dor buscar. Não é assim fisicamente? Você está num excesso, uma postura equivocada. Aquilo chega um momento que seu corpo entra em colapso. Aquilo gera dor. A dor te impele a restauração. Também o espírito. Então, por isso, diz Paulo, a glória deles é para a confusão deles próprios. Então, por ora, eles se vinculam a essa glória que parece saciá-los. É o prazer, né? É o destaque, são os aplausos, os incensos do mundo. Estão ali muito autocentrados, o seu ventre é o seu Deus. Não pensam nos outros, pensam apenas em si, gozam, usufruem. Mas chega uma hora que essa glória mesmo os confundirá. Porque cedo ou tarde somos chamados a lidar com o sol da verdade. E essa glória do mundo, que é uma bruma, que é tão frágil quanto a bruma da manhã, diante do sol da verdade, ela desaparece. E em desaparecendo, o Espírito então vê, meu Deus, em torno ou atrás do que eu corri uma vida inteira. Por isso que Paulo fala, o fim deles é a perdição. Em que sentido? Estarão irremessivelmente perdidos? Não. Em algum momento se virão perdidos e falam, meu Deus, que caminho eu tomei? Para onde eu vou agora? E é então que a luz do Cristo passa a brilhar, luminosa, fascinante, como nunca antes. Quando a criatura desce às últimas etapas, aos últimos estágios da queda moral, em geral é ali que o Cristo se faz mais belo do que nunca. Como aquele filho pródigo que desceu lá a ansiar pelas bolotas dos porcos e então pensa consigo, mas na casa de meu pai ninguém está sem alimento e eu aqui estou tentando me alimentar com isso. O que eu fiz de mim? Onde eu vim parar? Há quanto tempo estou perdido? E é então que o caminho se mostra. Por quê? Porque se fizeram inimigos da cruz. Porque não reconheceram do Evangelho o que é essencial. Em relação àqueles que ainda ignoram o Cristo, é mais compreensível até essa escolha de vida, uma tal postura. Mas em relação àqueles que já conhecem o Evangelho, já não é de se esperar uma tal postura. Por isso Paulo menciona os inimigos da cruz chorando. Porque só mesmo compaixão é que pode brotar do nosso coração diante daqueles que ainda da vida não conseguiram entender a sua essência mais profunda.
tendo já sido informados em relação ao Cristo, deles só acessaram a casca, só o verniz, não a essência, o âmago, o que há de mais belo, de mais profundo, de mais vigoroso na vida e na mensagem de Jesus, que é justamente o exemplo desse amor incondicional, da renúncia, da disciplina, do sacrifício. É de se lamentar, é de se ter compaixão dos corações que, mesmo assim, seguem tendo no seu ventre o seu Deus. Seguem vivendo das glórias do mundo, que são, como diz a expressão, vanglórias, ou vãs glórias, glórias vãs, glórias vazias, abdicando da única verdadeira glória para o Espírito, que é a glória do seu engrandecimento espiritual, da consciência tranquila e do dever bem cumprido. Como diria Paulo em uma de suas cartas, porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência. Essa é a glória maior que qualquer espírito pode almejar neste mundo e além. Trazer consigo uma consciência incólume, tranquila, por ter feito o melhor ao seu alcance, por ter seguido Cristo enquanto modelo e padrão de vida. Então, gente, isso é a cruz. E por isso Paulo tantas vezes dela fala. Não é culto ao sofrimento sem propósito, não é masoquismo, é consciência espiritual. Todos nós somos chamados a desenvolver a cruz nesse sentido da postura e dos valores que pelo Cristo foram demonstrados naquela cena. Todos nós somos chamados a transportar a nossa cruz até o nosso Calvário, subindo o monte do aprendizado, subindo o monte da redenção, porque somente levando a nossa cruz até lá é que nos gabaritaremos a alçar voos mais altos, de lá ao infinito, como nos exemplificou Jesus. Agora, abandonar a nossa cruz significará o quê? Tornarmos-nos inimigos da cruz. Afastarmos-nos no Evangelho daquilo que é mais essencial. Eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Taça de Luz, capítulo 32, intitulada Cruzes e Algemas, em que o Emmanuel vai dizer que a vida é caracterizada para todos nós por diversos tipos de cruzes e algemas, mas que do abandono de nossas cruzes nascem as trevas da rebeldia e do orgulho. Aqueles que abominam os braços santificantes das cruzes que a vida lhes concedeu são os que, em geral, descem aos abismos da sombra, da delinquência, do desespero, do desequilíbrio, criando para si algemas, grilhões de remorsos, de desequilíbrio, de desencanto. Então, a vida a todos nós concedeu cruzes. E cada um, como ninguém, poderá auscultar as suas. Analisar quais são as cruzes que o Senhor depositou em nossos ombros. Parecem pesadas agora, fardos desafiadores no momento. Mas não tenhamos dúvidas, serão depois as setas de luz, ou como diz Maria Dolores, a ponte de luz, a nos dar acesso a outros planos de vida mais abundante. Abandonar a nossa cruz agora, com a consciência que já temos, que nos foi dada pelo Espiritismo, é trocá-la por grilhões, por algemas. Fugir ao dever agora, fugir à oportunidade de testemunhar mais paciência, mais perseverança, mais autogoverno, mais disposição de fato em seguir com Jesus. Fugir a essa oportunidade agora é torná-la mais difícil amanhã. Porque cedo ou tarde teremos de levar nossas cruzes ao Gólgota. Todos nós. Felizes serão aqueles que optarem por fazer agora, com os recursos que têm agora, com o conhecimento que o Espiritismo nos dá, com as esperanças e consolações que o Espiritismo nos dá. Porque não nos faltam nem explicações, nem relatos dos espíritos que foram e voltaram nos avisando. Bendita a cruz que transportei, ou daqueles que voltaram lamentando. Infelizmente, abandonei a minha cruz. Nós temos
enquanto espíritas, a oportunidade de ver, de tocar o que são as consequências do que aqui se faz além. O quanto não há aí de misericórdia divina que nos permite não só entender a lei divina pelas vias do raciocínio, com as explicações tão claras do Espiritismo, mas também ver isso diante dos nossos olhos, por exemplo, em uma reunião mediúnica, ou em um livro espírita que se lê, o relato daqueles que voltam para bendizer as suas cruzes e que estão agora bem, felizes, mais libertos da matéria, da ilusão, e aqueles que voltam para lamentar o fato de não terem sabido levar as suas cruzes até o fim, confiantes de que Deus as adequa às nossas necessidades. Para muitos do mundo, meus amigos, ou muitos ainda hoje dizem, ninguém nunca voltou para falar como é o que acontece. Nós espíritas não podemos dizer isso. Não foram poucos, nem muitos, foram mais do que muitos os que voltaram para nos dizer aquilo que está ali, que Jesus vos disse, é a mais pura verdade. E não há outro caminho senão aquele que por ele foi apresentado. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ou negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Longe disso, gente, é abraçar mais uma vez a ilusão. É recapitular as experiências infrutíferas de séculos. Voltando à mensagem do Emmanuel, livro Fonte Viva, capítulo 97, A Palavra da Cruz, em que ele comenta aquela fala de Paulo já citada, da primeira carta aos Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Emmanuel vai dizer assim, repitamos a palavra da cruz àqueles que se afogam na carne e eles nos dirão que isso tudo é loucura. Agora, não nos faltam exemplos para nos dizer que a palavra da cruz, isto é, adotar aquilo que foi pelo Cristo demonstrado, é o caminho efetivo da nossa libertação. As criaturas que não conseguem ainda ouvir, que não toleram, que se fazem inimigos da cruz, são aquelas, diz Emmanuel nessa mensagem, que permanecem por longos séculos no que ele chama de um círculo das reencarnações, um círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Então, quem ainda não entendeu esse caminho, essa senda como a única libertadora de fato, são aqueles que, por séculos, têm se mantido num círculo vicioso de reencarnações de baixo teor espiritual. O que significa isso? A criatura vem para este mundo, sai deste mundo, quase a mesma que aqui chegou. Sobe muito pouco ou quase nada em termos de engrandecimento espiritual. Vive para o mundo, como viveu para o mundo, tudo aquilo que ela buscou e construiu no mundo fica. E ela quase nada leva daqui. Isso são reencarnações de baixo teor espiritual. Quem viveu só para o mundo, tudo fica na alfândega da morte. Quem viveu para o espírito, a alfândega da morte não poderá reter aquilo que agora é legitimamente seu. Construção do espírito. Então a criatura fica nesse círculo interminável de reencarnações de baixo teor espiritual. Diz Emmanuel, dominam a muitos sem conseguirem dominar a si próprios. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz. E tecem fios escuros de paixões obcecantes em que eles mesmos se prendem, se enrolam como a aranha presa dentro das próprias teias. Esses são os que não toleram, não suportam ainda a palavra da cruz, que não querem sequer ouvir falar de sacrifício, de renúncia, de devotamento ou abnegação. Para eles ainda Deus é o seu ventre, e porque gravitam apenas em torno de si mesmos, não conseguem ascender, não conseguem buscar órbitas mais elevadas no plano da criação, porque ainda no culto idolátrico de si próprios. Toda idolatria ou todo desvio humano tem em sua raiz uma idolatria, e de todas elas a mais fundamental é essa,
o espírito que ainda não conseguiu sair de si, para olhar para o outro, para enxergar o outro, para considerar a sua dor e também meios de aliviá-la. Esse é o que começa, enfim, a libertar-se, a buscar outras órbitas, a gravitar, enfim, em torno de Deus. E é isso que nos engrandece, porque já disse um sábio, tornamo-nos aquilo que adoramos. Se eu adoro a mim mesmo, eu não estou num circuito fechado, não consigo me aperfeiçoar. Agora, se passamos a gravitar em torno de Deus, se estamos numa órbita em torno do polo central divino, e se nos tornamos aquilo que adoramos, então vamos nos divinizando. Vamos de fato nos alçando à condição daquilo que Jesus disse: vós sois deuses, mas que não seja o nosso ventre o nosso Deus. Que Jesus nos abençoe a todos e que saibamos ouvir as palavras da cruz no seu sentido real, buscando as nossas, tomando-as em nossos ombros, com confiança e esperança, transportando-as até o nosso Gólgota, para que de lá alcemos voos mais altos e mais sublimes sob as bênçãos de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos ilumine sempre. A todos muita paz.